Wagner Mancini é o novo técnico do Corinthians e no vídeo de hoje do canal do Nicola te dou todos os detalhes desse acordo com salário, tempo de contrato, multa e quero contar também que ele está fechado desde a última sexta-feira. Tem informação importante sobre o Palmeiras, o presidente Maurício Gagliotti é o único que ainda banca Vanderlei Luxemburgo. Para completar, vou te contar sobre um xodó da torcida do Galo que está sendo negociado, o Cruzeiro em situação catastrófica, Ney Franco foi demitido e já são 5 os treinadores para quem o Cruzeiro deve salários. Por último, detalhes sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, bastante importante. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações importantes que eu prometi para vocês agora há pouco, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, que tá de cara nova, mas segue sendo o principal instrumento para você se manter bem informado. É um aplicativo gratuito para você ter no seu celular, não vai gastar absolutamente nada. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, você baixa, ele serve para qualquer celular e vai te manter muito bem informado. É importante contar que se você indicar para o OneFootball o seu time do coração, você vai passar a receber notificações ao longo de todo o dia com as principais notícias do seu time. O OneFootball também se tornou recentemente o canal exclusivo de transmissões de jogos da Bundesliga, do Campeonato Alemão. Você não gasta nada e assiste a tudo no seu celular. Quero começar o vídeo falando sobre a demissão de Ney Franco no Cruzeiro. A Raposa empatou com o Oeste, o último colocado da Série B, nesse domingo em São Paulo. Jogo do penúltimo contra o último, sim, o Cruzeiro com empate caiu para a 19ª e penúltima colocação no Campeonato Nacional da segunda divisão. São 12 pontos conquistados depois de 15 rodadas, campanha horrorosa do Cruzeiro, que está à frente, como eu disse, apenas do Oeste. Foi a gota d'água, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, anunciou pouco depois da partida a demissão de Ney Franco e a partir de agora o Cruzeiro vai ter 5 treinadores para quem ele deve. Não tem pago para nenhum deles. Os 5 treinadores são Mano Menezes, Rogério Ceni, Adilson Batista, Enderson Moreira e Ney Franco. Isso sem contar que o Cruzeiro está em busca de um 6º treinador a quem ele vai ter de pagar assim que conseguir fechar acordo. O Cruzeiro tentou nas últimas horas, para ser mais preciso, desde sexta-feira, a contratação de Lisca Doido. Sim, o técnico do América foi procurado pela diretoria do Cruzeiro na sexta-feira, mas preferiu ficar no América. A informação, inclusive, foi divulgada pelo Marcos Salum, presidente do América, que deu uma entrevista a Dimara. Nesse contato por telefone, o presidente do América disse o seguinte, abre aspas, ele recusou de imediato, disse que deve muito ao América e que não iria para o rival, fecha aspas. Esse é o presidente do América, Marcos Salum, se referindo ao Lisca Doido e a proposta feita pelo Cruzeiro. Importante contar para você que nesse exato momento o Cruzeiro está a 2 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Botafogo de Ribeirão Preto, e está 12 pontos atrás do 4º colocado, que é a Ponte Preta. Os 4 primeiros sobem à primeira divisão, os demais ficam na segunda, os 4 últimos são rebaixados para a Série C, como você já sabe. Como é que o Cruzeiro busca um novo treinador a partir de agora, depois de ouvir o não do Lisca Doido e de demitir o Ney Franco? O Sven-Göran Eriksson, o técnico sueco, que deu uma entrevista bem legal ao canal do Nicola, se você não viu, vou deixar o link aqui, foi oferecido nas últimas horas ao Cruzeiro, mas ao que parece a intenção da diretoria do Cruzeiro é contratar um técnico enérgico, um técnico bravo à beira do campo, que possa cobrar os jogadores. O perfil com o Enderson Moreira e com o Ney Franco não funcionou, até por isso a busca por um cara mais enérgico, mais elétrico. O Lisca Doido não aceitou. O Felipão é um nome que agrada a quase todo mundo, resta saber se o Felipão vai topar assumir o Cruzeiro nessas condições. Felipão que já recusou recentemente 3 propostas de times da Série A, além de ter conversas com a seleção chilena, que também não avançaram. Bora falar agora sobre os jogos desse domingo do Campeonato Brasileiro, começando com a vitória por 1-0 do Fluminense em cima do Bahia. Mais uma vez o Nenê marcando e garantindo 3 pontos para o Flu, gol em cobrança de pênalti. Dessa maneira, o Fluminense chegou a 4 jogos sem perder, 2 vitórias, 2 empates e pulou para o 5º lugar do Campeonato Nacional. Tem 24 pontos conquistados, está, por exemplo, à frente do Santos e do Palmeiras. É importante lembrar que alguns dias atrás o Odair Hellmann era muito questionado pelo torcedor do Fluminense por causa de uma sequência ruim de resultados e isso deixou de existir. Já o Bahia do Mano Menezes colecionou mais uma derrota, já são 7 partidas do Mano à frente do Bahia, com 2 vitórias e 5 derrotas, o Bahia muito próximo da zona do rebaixamento. Bora falar agora sobre 3 pontos conquistados pelo Santos em cima do Grêmio, vitória por 2-1. Adivinha de quem foram os 2 gols do Santos? Óbvio que foram do Marinho, 2 gols em cobrança de pênalti.
No primeiro ele deu uma cavadinha, no segundo bateu com seriedade no cantinho, sem qualquer chance para o Vanderlei. O Grêmio ainda chegou ao gol do empate, no 1 a 1, com o Diego Souza numa linda trama pelo lado esquerdo. O Diego Souza bateu e o João Paulo não conseguiu fazer a defesa. Pouco depois, o Marinho também numa cobrança de pênalti fez o 2 a 1. Com os 3 pontos, o Santos pulou para o 6º lugar, 24 pontos na tabela de classificação. Já o Grêmio aparece apenas no 14º lugar. São 17 pontos conquistados, uma vitória nos últimos 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Quero falar agora da vitória do Botafogo contra o Sport na Ilha do Retiro, segunda vitória seguida do Botafogo, segunda derrota seguida do Sport. Botafogo, que havia vencido no meio de semana o Palmeiras, conseguiu uma vitória fora de casa. Ao que parece, a chegada do Bruno Lazzaroni fez bem ao elenco, mesmo com uma série de problemas e desfalques. O Botafogo venceu um jogo importante contra um Sport que estava muito bem colocado até essas 2 derrotas. Dessa maneira, o Botafogo pulou para a 13ª colocação, mais distante da zona do rebaixamento. O Botafogo estava fundado no Z4 quando o Paulo Autori decidiu se demitir. Já o Sport, que chegou a ser o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, nesse exato momento ocupa a 9ª colocação. Bora falar agora sobre Atlético Goianiense 2, Red Bull Bragantino 1, jogo disputado em Goiânia. O Jean, goleiro que pertence ao São Paulo, está emprestado ao Atlético Goianiense, errou num lance e o Claudinho abriu o placar a favor do Red Bull Bragantino, resultado que ia colocando o Atlético Goianiense na zona do rebaixamento. O gol de empate do Atlético ainda sai no primeiro tempo. No segundo tempo, o Mateuzinho define o placar de 2 a 1 a favor do Atlético Goianiense. E nesse campeonato maluco, em que os times estão super equilibrados na tabela de classificação, com os 3 pontos, o Atlético pulou para o 12º lugar, tem 18 na tabela de classificação. Já o Red Bull Bragantino é o penúltimo colocado, 19ª colocação, são 12 pontos conquistados depois de 15 rodadas, só à frente do Goiás, que tem 9 pontos, com a lembrança de que o Goiás tem jogos a menos. Se o Goiás fizer 4 pontos nesses jogos que tem a menos, o Red Bull Bragantino, investimento superior a 100 milhões de reais em reforços, vai ser o lanterna do Campeonato Brasileiro. Quero fechar esse giro sobre a rodada de domingo com a vitória do Internacional por 2 a 1 em cima do Atlético Paranaense, com direito a uma defesaça do Marcelo Lomba no finalzinho do jogo, não fosse pelo goleiro do Internacional, e o placar seria de 2 a 2. Inter que chegou aos seus gols de cabeça, primeiro deles com Galhardo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, segundo com Abel Hernandes. O Renato Kaiser, recém-contratado pelo Atlético Paranaense, também de cabeça fez 2 a 1. Vale a lembrança de que com o gol o Galhardo se isolou ainda mais na tabela de artilheiros do Campeonato Brasileiro. São 13 gols contra 10 do Marinho, primeiro e segundo colocados nesse ranking de artilheiros. Na temporada, ou melhor, no Campeonato Brasileiro, o Galhardo tem 14 jogos, 13 gols e mais 3 assistências. Temporada ou participação no Campeonato Nacional excelente. Com a vitória, o Inter pulou para o 2º lugar do Campeonato Nacional, são 28 pontos conquistados, 1 à frente do Flamengo, que é o 3º, e 2 atrás do Atlético Mineiro, que é o líder, com a lembrança de que o Inter tem um jogo a mais do que os 2 rivais. Já o Atlético Paranaense caindo, é o 15º colocado, tem 15 pontos conquistados em 15 jogos, só uma vitória nas últimas 5 rodadas. Prometi lá no começo contar para você sobre um xodó da torcida do Atlético que está de saída. Gustavo Blanco, que se recupera de um longo processo de recuperação. Ele passou por 2 cirurgias graves no joelho, depois ainda teve uma outra lesão. Será negociado pelo Atlético Mineiro. Pouco antes de gravar esse vídeo, conversei com o Alexandre Matos, que é o diretor executivo de futebol do Galo, e ele confirmou que o Gustavo Blanco, por conta desse longo período de inatividade, não tem conseguido a intensidade que o Jorge Sampaoli quer. Ele participa normalmente dos treinos, mas nem sequer consegue acabar os treinos, tamanha intensidade exigida pelo Sampaoli. Essa falta de ritmo, essa falta de capacidade física vai fazer com que o Atlético o negocie. E como é que o Galo está pensando nessa transferência? A maior possibilidade hoje é de empréstimo, a menos que surja uma grande proposta para negociá-lo. Já, inclusive, o interessado, o Goiás, procurou o Galo nos últimos dias para tentar um empréstimo do Gustavo Blanco. A negociação ainda não está fechada, o Atlético ainda espera por outras propostas. Se você sabe que seu time está precisando de um volante bom de bola, faça sugestão para o dirigente do seu clube. Pode pintar negócio, o Blanco é muito bom jogador. E até passar por essas 2 cirurgias no joelho, era um dos caras mais queridos pelo torcedor do Galo, porque tem muita bola. Bora falar sobre a situação de Vanderlei Luxemburgo, que correu um risco enorme de demissão ao longo de todo o domingo. Quero dizer mais, nesse exato momento, o presidente Maurício Gagliotti é o único que ainda banca o técnico Vanderlei Luxemburgo.
A pressão já existe há bastante tempo por parte da torcida, no último sábado, depois de perder para o São Paulo em pleno Allianz Parque, colocando fim a um tabu. O Palmeiras nunca havia perdido para o São Paulo no Allianz Parque, isso foi a gota d'água e a Mancha Verde decidiu fazer um protesto e anunciar que não quer mais a permanência do Luxemburgo, que é a favor de sua demissão. Ao longo do domingo, membros do Conselho Deliberativo e integrantes importantes da diretoria também procuraram o presidente Maurício Gagliotti para dizer que são favoráveis à dispensa do Luxa. Maurício Gagliotti pensou, houve até quem garantisse que o Luxa seria demitido, mas no final das contas o Luxemburgo acabou resistindo e vai iniciar essa semana à frente do Palmeiras. Ainda existe alguma possibilidade de demissão na reapresentação do elenco? Sim, dá para imaginar que ele pode ser demitido, mas o Maurício Gagliotti, na noite desse domingo, através de uma pessoa muito próxima dele, me confirmou que quer manter o Vanderlei Luxemburgo, que quer dar mais uma chance para o treinador do Palmeiras. Situação do Verdão no Campeonato Brasileiro é horrorosa, especialmente depois das duas últimas derrotas para o Botafogo no meio da semana e para o São Paulo no último sábado. Nesse exato momento o Palmeiras é só o 7º colocado na tabela de classificação, tem 22 pontos ganhos. São 8 de desvantagem em relação ao líder Atlético Mineiro e 7 de vantagem em relação ao primeiro time no Z4. Ou seja, o Palmeiras hoje está mais perto da zona do rebaixamento do que do título. Isso tem pegado muito mal para o Vanderlei Luxemburgo, que mais uma vez também mandou muito mal na entrevista coletiva. Na quarta-feira ele cobrou reforços. Nesse sábado ele disse que não dá para jogar bonito com esse atual time, algo que pegou muito mal e fez com que a pressão se tornasse ainda maior. Quais os nomes especulados no Allianz Parque como possíveis substitutos para o Vanderlei Luxemburgo? Lembrando que o Gagliotti quer a permanência do técnico. Os técnicos estrangeiros parecem estar em alta. Miguel Ángel Ramírez é o preferido do torcedor e também de membros do Conselho Deliberativo, o técnico espanhol que comanda o Independiente Del Valle. O Arce, cheguei a contar para você ao longo dessa semana sobre o belo trabalho que ele faz à frente do Cerro Porteño. O time dele tem sido chamado de o Bayern paraguaio, por conta do título do Campeonato Paraguaio, de uma sequência de 15 jogos sem derrota. O Arce não esconde a vontade de trabalhar no Palmeiras, até por isso seu nome passou a ser bastante especulado, e tem torcedor do Palmeiras defendendo a contratação do Heinz, argentino, que ainda não conquistou títulos, mas já fez alguns bons trabalhos. Mas para que um novo técnico chegue, é preciso primeiro que o Vanderlei Luxemburgo seja demitido, e a gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos. Vamos ver se o Gagliotti vai suportar a pressão e continuar bancando o Luxa, ou se ele vai ceder e dispensar o ex-treinador da seleção brasileira. Bora falar agora sobre a saída de Coelho, a chegada de Wagner Mancini e mais uma derrota do Corinthians que está na zona do rebaixamento. Vamos pela ordem cronológica das coisas. Na noite desse domingo, o Corinthians perdeu por 2-1 para o Ceará, no Castelão. O Léo Natel ainda colocou o Corinthians na frente com gol aos 15 do primeiro tempo, numa falha bizarra do Fernando Praz. Ainda no primeiro tempo, o Gil marcou contra o gol do 1-1. Aos 16 minutos do segundo tempo, o Ceará teve um jogador expulso. O Eduardo, lateral direito, foi expulso. E a partir daí, por mais de 30 minutos, o Ceará enfrentou o Corinthians com 1 a menos. Aí você pensa, o Corinthians melhorou e quase venceu, né? Não, nada disso. Deu uma finalização apenas no gol, o Praz trabalhou muito pouco, apesar da desvantagem numérica, e mesmo com um jogador a menos, o Ceará ainda chegou ao gol da vitória, num baita vacilo do Cássio, mais um vacilo do goleiro corintiano. Ele cometeu um pênalti absolutamente bobo, que só surgiu por conta de uma demora dele na saída de bola. Rolaram a bola para ele, ele demorou para chutar, ainda chutou mal, a bola se ofereceu para o Kelvin, que estava tentando roubar a bola dele, o Cássio derrubou o jogador. O Cássio ainda foi expulso no fim da partida, depois que o árbitro apitou, ele foi reclamar com o juiz e acabou recebendo o cartão vermelho. Na cobrança do pênalti aconteceu o segundo gol do Ceará, gol do Fernando Sobral, já nos acréscimos, aos 46 do segundo tempo, e o Corinthians perdeu mais uma, caindo para a zona do rebaixamento. O Corinthians é o 17º colocado nesse exato momento, campanha horrorosa. É a segunda pior campanha do Corinthians depois de 15 jogos na era do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Somente no ano de 2006 o Corinthians tinha campanha pior, tinha 13 pontos, nesse exato momento tem 15 e ocupa a 17ª colocação. É importante lembrar que o Coelho, quando assume o Corinthians, pegou o time na 14ª colocação e está entregando para o Wagner Mancini na 17ª posição, na primeira posição na zona do rebaixamento. Corinthians que não frequentava o Z4 há 8 anos, desde 2012 ou 310 rodadas.
Bora falar agora sobre a sucessão do Coelho. O Coelho foi comunicado de que não será o técnico, deu uma entrevista coletiva, mais uma vez não assumiu a responsabilidade, enfim, mais uma entrevista desastrosa do Coelho, que se mostrou não estar pronto para ser técnico de um time grande. E o Wagner Mancini, embora a oficialização só aconteça nessa segunda-feira, já está contratado pelo Corinthians. O André Sanches chegou a falar sobre o treinador, disse que faltavam pequenos detalhes. O Wagner Mancini é aguardado nessa manhã para assinar contrato e para iniciar os trabalhos ele vai ser o técnico do Corinthians na quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Contrato com o Mancini até dezembro de 2021. Aí você pode estar se perguntando, pô, mas o mandato do Andrés não termina em dezembro desse ano? Sim, mas o contrato está sendo assinado até dezembro do ano que vem. O importante dessa história é a multa rescisória, multa de 2 salários. Se o Corinthians decidir demitir o Wagner Mancini, tem de pagar 2 salários. Salário do Mancini na casa dos R$400 mil por mês, bem maior do que o do Coelho, mas menor, por exemplo, do que do Thiago Nunes, que custava ele e sua comissão técnica R$800 mil por mês. Preciso te falar também que o Corinthians não vai pagar absolutamente nada ao Atlético Goianiense para contratar o Mancini. Não havia multa rescisória no contrato do Mancini com o Atlético Goianiense. E detalhe importante, o Mancini está contratado desde a última sexta-feira. Os jogadores do Corinthians foram ao Ceará enfrentar o Ceará, já sabendo que seria a última partida do Coelho. O Coelho também já sabia dessa informação. Ainda tentaram fazer um mistério. O Mancini, depois da vitória do Atlético Goianiense contra o Red Bull Bragantino, tentou despistar, mas o acordo está selado desde a sexta-feira. Eu, inclusive, cheguei a gravar um vídeo na sexta-feira à tarde, dizendo sobre o nome do Mancini. Me contaram que o Mancini estava praticamente fechado com o Corinthians quando surgiu a história de que o Duílio Monteiro Alves teria procurado o André Sanches para pedir que ele pensasse antes de fechar, porque o Duílio, que é o candidato à presidência pelo grupo da situação, seria a favor de um técnico maior do que o Mancini. Ao que parece, pelo que eu estou entendendo agora, isso foi só uma mera desculpa para que eu não publicasse na sexta-feira que o Mancini estava fechado. O acordo já existia desde a última sexta-feira. O André já havia chegado desde a sexta-feira com um acordo com o treinador do Atlético Goianiense. Na entrevista coletiva pós-jogo, o Andrés reconheceu ou elogiou o fato de o Mancini não ser muito ofensivo nem defensivo, mas que consegue ser um treinador equilibrado, que conhece bastante sobre o Corinthians e sobre o futebol paulista, e desejou sorte ao novo técnico alvinegro. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo existe um botãozinho azul escrito Seja Membro. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo estar no bolão do canal do Nicola, como por exemplo participar da categoria exclusiva para membros lá do Cartola FC. Tanto o bolão quanto o Cartola tem prêmios para aqueles que mandarem bem. Se você curte tudo isso, vire membro do canal do Nicola. Tenho certeza que você vai curtir também, beleza? A gente se vê de tarde. Tchau, tchau!